Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre laicidade. O nosso convidado é o escritor e professor Pablo Freire. O Pablo ele é professor na Faculdade de Ciências Humanas e Exatas do Sertão de São Francisco. Ele também é professor na pós-graduação em Direito e Processo Civil no Centro Universitário Maurício de Nassau, em Petrolina. Também fazendo seu doutorado na Católica de Pernambuco, né? A gente estava conversando aqui, antes de começar a gravação, né, das suas voltas aí pelo estado de Pernambuco, não é, Paulo? Sem falar que você também circula o Brasil para falar sobre esse Sim, tema da exato. laicidade. Ô, Pablo, no final do bloco, você estava exatamente falando de que não houve, no caso brasileiro, um processo de formação da cidadania, imagino também do próprio Estado, né, para compreender as relações próprias do Estado laico, né? Isso certamente impacta o modo como as pessoas hoje relacionam religião e espaço público e poder público, não é verdade? Sim. A ausência de uma educação pública, de uma pedagogia pública para reconfigurar as relações que elas eram assimétricas e violentas, fez com que as violências elas continuassem e fossem renomeadas, ressignificadas. Então, por isso que é importante, alguns teóricos eles vão criar limites, eles vão criar critérios para que a gente possa analisar como que essa norma ela pode ou não operar efeitos na sociedade, mirando essa separação entre Estado e religiões e essa igualdade entre os indivíduos. Porque, mais do que afirmar-se laico, o que interessa para os Estados é que o efeito dessa afirmação laica seja vivenciada, que é a possibilidade igualitária de trânsito no espaço público entre os religiosos e suas religiões. Sim. Bom, e o caso brasileiro? A gente vê muita presença, né? Não só de instituições religiosas, de pessoas religiosas, não só atuando, como também tentando impor a sua pauta religiosa quanto a costumes, legislação. Como que é isso na sua ótica, né, de pesquisador do tema da laicidade? É interessante essa pergunta, Flávio, porque remete automaticamente a outra pergunta que as pessoas fazem quando elas entram nesse assunto, que é se as pessoas religiosas, sobretudo cristãs, podem ou não estar no espaço público. E a resposta é sim, óbvio. Claro que elas podem estar no espaço público, claro que elas podem disputar os espaços públicos de representação. A questão é exatamente quem está nos espaços públicos. A ideia de um Estado laico é que todos pudessem estar no espaço público defendendo seus interesses, defendendo seus grupos, protegendo seus grupos. O que a gente tem na prática é um movimento diferente disso. Nós temos a permanência do grupo cristão, ou mais católico, ou mais protestante, ou mais evangélico, seja quais forem as diferenças, mas sobretudo cristão, mantendo a hegemonia que ela era comum e ela era a norma antes do Estado republicano laico. Então, isso passou porque na República não houve uma concretude dessa ideia de separação. Então, você tem aí os indivíduos cristãos tradicionalmente ocupando esses espaços para promover uma série de diferenciações, de rebaixamentos, de subalternizações de todos os outros que não são cristãos, inclusive grupos que não são religiosos. Você tem, por exemplo, o embate histórico entre cristãos de alguns segmentos, não todos, mas alguns segmentos, contra o movimento LGBT, contra a pauta de mulheres, a questão do direito ao corpo, dos direitos reprodutivos. Essas discussões elas são atravessadas pelo interesse e pelo elemento religioso. A laicidade deveria conter as discrepâncias de força, mas a laicidade no Brasil não faz isso, porque historicamente ela foi uma norma colocada, mas que não teve condições de se materializar. Sim. Na sua produção bibliográfica, nos seus livros, né, você já citou o Laicidade Ficta. Você também tem um livro com um amigo em comum nosso, né, o Tiago Teixeira, né, a quem eu agradeço a oportunidade de chegar até você, né, sobre também laicidade e alteridade, além de artigos. Dos artigos, eu me lembro que você tem um trabalho em coautoria sobre a percepção da laicidade entre docentes. E você me falou que mais recentemente você também fez algo parecido
entre pessoas religiosas, né? Conta para nós como é que nos seus estudos você tem acompanhado essa percepção, né? Essa compreensão da laicidade nesses setores. Flávio, eu entendo que esse tipo de pesquisa é muito importante porque ela vai discutir o direito não a partir do direito, mas a partir das condições de efetividade, ou seja, as condições de materialização desse direito. E aí, para isso, é importante a gente falar de cidadania. E para a gente falar de cidadania, a gente precisa falar de como esses atores sociais percebem as normas e vivem essas normas. Então, nesses dois estudos, eu e os pesquisadores que participaram comigo, nós decidimos, é uma decisão científica, identificar como esses atores sociais, docentes de um ensino superior de direito, de um curso de direito, e praticantes de uma religião de matriz africana, como eles percebem a laicidade, já que a laicidade é esse instrumento jurídico para tutelar, para proteger essas relações e construir essa igualdade que não existe na prática. Então, como é que esses atores sociais, professores que formam juristas e em uma instituição, e praticantes de religião de matriz africana, como é que eles percebem isso? Foi engraçado no pior sentido possível, que nós encontramos nas duas pesquisas que existe uma dissociação. Os indivíduos, eles afirmam que o país é laico, mas eles entendem nas suas práticas que não há igualdade, que, no caso dos docentes, que não tem condições da laicidade ter uma efetividade, que é só uma norma, como no direito é dito, uma letra morta, porque na prática existem desigualdades e ela não consegue mudar isso, e os praticantes de religião de matriz africana não entendem que essa violência e desigualdade que eles sofrem é produto dessa laicidade que não tem efetividade. Então, nos dois estudos, a gente percebe que há um buraco nessa percepção, há alguma coisa que está faltando nessa percepção, porque eles entendem que há uma laicidade, mas entendem que há uma desigualdade social. E nos dois estudos, eles não percebem que essa desigualdade é fruto, em alguma medida, de alguma coisa que falta na laicidade, que no caso é o que a gente chama de efetividade. Entendi. Estava observando aqui que um dos livros que eu comentei, eu falei o título errado, né? Ética, Laicidade e Alteridade. E alteridade. Esse que você escreveu com o Com o Tiago Tiago. Teixeira, que é aqui professor da PUC Minas também. Bom, você estava falando desse tema da cidadania, né? O que a laicidade pode garantir, que processos educacionais de formação da cidadania você vê que devem entrar, né, na pauta das escolas, dos movimentos sociais e até mesmo dos movimentos religiosos mais diversos, né? Veja, nós temos, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial, que ele prevê, é uma norma infraconstitucional, que prevê que as escolas deveriam incluir em suas pautas a ancestralidade negra, os elementos de cultura negra. Por que isso? Porque nós temos uma historicidade brasileira que nos aponta que vários elementos da cultura negra foram folclorizados ou tornados caricatura. Então, a sociedade brasileira, em certa medida, percebe esses elementos não como traços identitários de grupos, que caracteriza grupos e, por isso, eles existem e são dignos de respeito e reconhecimento social. Não. A sociedade brasileira, em certa medida, entende que ou são elementos de uma religião ruim, estranha, ou são pontos de um folclore distante, de uma coisa que não tem ainda concretude. E isso deveria ser corrigido pela educação. Não é. Não é por vários motivos. Só que o que acontece? Um dos fatores que impede que esses conteúdos venham fazer parte do currículo das escolas é a presença de um ensino religioso que, em vez de dar espaço às várias vozes religiosas, no lugar disso, ele catequiza as pessoas dizendo e reproduzindo uma, abre aspas, lógica da maioria. Sendo que uma sala de aula é plural, você não sabe nem se as pessoas que estão ali têm alguma religião ou não têm nenhuma ou querem ter. Então, ao invés de dar lugar para a pluralidade, para informar as pessoas que existe uma pluralidade, em sua grande maioria as escolas elas reproduzem a lógica da maioria, que é a lógica de uma sociedade cristã. Esse equívoco é um defeito das sociedades que, entre aspas, defeito, né? É um traço das sociedades que não tiveram sua laicidade implementada. Então, respondendo sua pergunta de uma maneira sintética,
A ausência de laicidade impede que a pluralidade de vozes no aspecto da religião esteja nas escolas. Sem essa pluralidade, nós reproduzimos uma série de lógicas excludentes e uma série de silenciamentos que são violentos. Então, a nossa educação, ela falha porque ela não ensina a nossa população a pluralidade, no sentido religioso. E esse não ensinar faz com que as violências sejam reproduzidas tanto pelos indivíduos que são violentados, quanto pelos violentadores, porque existe uma ausência de debate, que era um debate particularmente feito pela educação. Sim, esse tema do ensino religioso que você traz também é uma bandeira nossa na ciência da religião. Nesse sentido, a gente acompanha essa reflexão, né, da discussão sobre religião na escola ser aberta e plural. O Pablo, muito obrigado pela sua participação aqui no Religare. Mas espero ter outras oportunidades para a gente conversar também. Muito obrigado, Flávio, pelo convite, por esse papo maravilhoso. Eu espero sim poder voltar aqui para a gente avançar nesses debates e pluralizar, né, cada vez mais essa temática. Muito obrigado. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades acessando a nossa página em pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.